Olá, pessoal. Estamos iniciando hoje o nosso terceiro módulo e nele nós iremos conversar sobre o que é recrutamento e seleção. Provavelmente a maioria de vocês já deve ter visto o arquivo, já deve ter feito uma leitura prévia e eu preparei alguns slides para facilitar a compreensão de vocês, baseado no que vocês já leram lá no material. Então, vamos iniciar a nossa aula? Estão todos animados? Então, vamos lá. Vou compartilhar com vocês o material da aula. Algum de vocês já ouviram falar sobre o que é recrutamento e seleção? Eu imagino que sim, né? Eu acredito que, geralmente, quando se pensa em buscar uma colocação, uma vaga no mercado de trabalho, deve ter ouvido falar em seleção. Talvez recrutamento não, por ser uma palavra mais distante um pouco. Mas assim, vamos lá. São duas coisas que andam juntinhas. O que vem a ser, na verdade, o recrutamento? O recrutamento é um processo pelo qual a empresa atrai candidatos para abastecer seu processo seletivo. Ou seja, eu tenho uma vaga e eu tenho que pensar na estratégia de como fazer para que esta vaga chegue a quem de fato esteja, que possa atender ao perfil, né, requisitado da organização. Então, são diversos os conceitos que possuem, né? Tem alguns outros que a gente trouxe, inclusive, do Kevin Nato, e também é um processo de duas mãos. Tanto ele comunica, né, e divulga a oportunidade de emprego, como também ele atrai os candidatos para o processo seletivo. E assim, é fundamental que o recrutamento atraia candidatos para serem selecionados já dentro de um processo que você possa realmente atender aos requisitos organizacionais. Então, para ficar mais claro, quando eu penso em recrutamento, eu penso num processo que atrai candidatos para participar, digamos, de um processo seletivo, seja lá qual a técnica que venha a ser usada enquanto seleção. Mas recrutar é comunicar a vaga e chamar o candidato para, digamos, vir àquela organização, comparecer àquela organização. Então, um recrutamento pode ser um anúncio, pode ser um aviso que você coloca no mural, pode ser qualquer informação que você passe. Antigamente usavam muitos jornais, hoje a gente usa as redes sociais, né, as mídias sociais. Mas esta é a função do recrutamento. O recrutamento, ele tem duas formas de ser feito. Existe o recrutamento interno e existe o recrutamento externo. O recrutamento interno é aquele que trabalha com os próprios profissionais já da organização. Digamos, surgiu uma vaga e ele olha para o seu banco de talentos, né, olha para os seus profissionais e preenche aquela vaga por meio de um processo de reconhecimento, de promoção ou de transferência, ou qualifica alguém para assumir um determinado cargo. Então, quando eu ocupo o meu cargo, é a partir dos próprios trabalhadores da organização, eu estou fazendo o processo de recrutamento interno, eu estou chamando para esta vaga as pessoas que já trabalham na organização. Constitui até uma vantagem, né? Porque ela é uma forma de que a empresa utiliza para privilegiar seus funcionários com a oportunidade de crescer. Então, quando a empresa faz isso, ela cria um clima organizacional interessante e motivador, porque as pessoas começam a perceber que se desenvolverem nas suas atividades, fizerem seus trabalhos bem feitos, poderão ter oportunidades de crescimento, porque a empresa olha para ela. Lembra que a gente falou lá na frente, na aula anterior, sobre políticas de recursos humanos, enquanto gestão de pessoas? Então, o recrutamento interno, ela faz parte de uma política de gestão de pessoas. A organização acha que deve sempre promover o trabalhador, ofertar primeiro a vaga para dentro, para os seus trabalhadores, e aquela que não for preenchida, que ele põe para fora, que é o recrutamento externo. Isso cria um clima organizacional muito interessante.
Então, recrutamento e seleção são estratégicos para uma empresa, porque ela tende a promover uma equipe de pessoas engajadas, produtivas, com valores compatíveis com os da empresa e disposta a melhorar continuamente. Se você recruta e seleciona pessoas que se adaptam muito bem, que atendem ao perfil organizacional, então tanto o trabalhador ele fica satisfeito com aquela organização, quanto a organização com ele. Então, geralmente, essas pessoas são as pessoas engajadas produzem mais, e como os objetivos são parecidos, então elas acabam tentando sempre melhorar. E a melhoria das pessoas implica na melhoria da organização. Então, ter uma estratégia de recrutamento e seleção eficiente e eficaz é fundamental para o sucesso de toda a organização. O que ela quer dizer com isso? Que para recrutar e selecionar não se faz de qualquer jeito. Existem técnicas, métodos e estratégias para que você possa atingir o seu resultado. Nenhuma organização quer ter uma alta rotatividade de pessoas. O que é rotatividade? O rodízio de profissionais. Contratam hoje, não dá certo, demite. Contratam outro amanhã, não dá certo. Então, tanto isso que cria um clima desagradável para a organização, como cria um custo. Lembra que a gente falou do departamento pessoal, da admissão de pessoal, do período de experiência? Então, todas as empresas que têm um volume alto de recrutamento, significa que ela gasta muito mais. Gasta pelo processo de seleção, gasta pelo processo de adaptação dos novos trabalhadores. Recapitulando, recrutamento, ele pode ser interno ou externo. Quando é que ele é interno? Quando o preenchimento de vagas é feito pelos próprios funcionários da empresa. Lembra que eu falei? Tem a característica de promoção ou transferência para novas oportunidades. Então, vou dar um exemplo. Eu trabalhei em uma organização e que nós adotávamos como política de promoção dos trabalhadores. Então, tinha alguém que trabalhava, tem os profissionais que trabalhavam como auxiliar de serviços gerais, digamos. E surgiu um técnico de enfermagem. O que é que era o procedimento que eu fazia inicialmente? Eu colocava um anúncio, dizia que tinha vagas abertas, e esse candidato submetia as técnicas de seleção iguais que fosse uma pessoa de fora. Então, fazíamos uma prova prática com ele e uma prova de conhecimento. Esse candidato aprovando, a gente preenchia a vaga do técnico de enfermagem e a vaga que sobrou dele para auxiliar de serviços gerais, que era o cargo inicial da organização, nós fazíamos o recrutamento externo, ou seja, a gente chamava pessoas de fora. Então, isso incentivava as pessoas a irem crescendo. Então, tínhamos técnicos de enfermagem, né, era auxiliar de serviços diversos, evoluiu para técnico de enfermagem, alguns se tornaram enfermeiros, outros se tornaram fisioterapeutas. Então, porque eles viam na organização uma maneira de que ele poderia ser promovido. Então, ele se autoestimulava a buscar seu desenvolvimento. Recrutamento interno é também uma oportunidade de crescimento na carreira. É o que eu acabei de dizer. Quando você recruta internamente, você cria uma política de valorização e de reconhecimento e de meritocracia para os demais trabalhadores. O que é o recrutamento externo? O preenchimento das vagas ela é feita pela admissão de novos funcionários. Quando eu digo novos funcionários, são funcionários externos à organização. Tem características de busca de novos talentos para somar a equipe. Então, sempre de olho lá fora, porque às vezes dentro da própria empresa, talvez você não consiga, né, dependendo do tamanho da empresa, do tipo de empresa, de repente a organização diz assim, não tem pessoas com aquele perfil, porque às vezes é um perfil muito específico e precisaria já dessa mão de obra pronta para o momento. Então, é utilizado o recrutamento externo. E ele é uma oferta de oportunidade de emprego para o público externo. Então, você pensar em recrutamento externo, eu estou chamando alguém de fora para a organização. Eu pensar em recrutamento interno, eu estou promovendo, digamos assim, algum trabalhador para um outro cargo. Então, processo de promoção ou transferência. O que é seleção de pessoas? Basicamente, é o processo de escolher o melhor candidato para o cargo. Poderíamos dizer que é um processo pelo qual uma organização escolhe, dentre a lista de candidatos, aquela pessoa que melhor reúne, né, os critérios de seleção para a posição disponível, considerando as condições de mercado.
é a obtenção e uso de informação a respeito de candidatos recrutados externamente para escolher qual deles deverá receber a oferta de emprego. O que é que nós entendemos por seleção de pessoas? São técnicas que são utilizadas que compara os requisitos do cargo, o que é que o cargo precisa para que ele aconteça. Então, para ocupar esse cargo tem que ter nível superior, ou tem que ter nível médio, tem que ter experiência em informática, tem que ter habilidades de comunicação. Aí definir o perfil do cargo, que é chamado também de descrição, tá? Descrição de cargos. E a seleção, o que é que eu vou fazer? Se ele precisa de ensino médio, aí eu vou desenhar o perfil do cargo. Se ele precisa de ensino médio, o perfil do candidato tem que ter ensino médio. Aí ele precisa ter experiência em informática. Aí eu coloco como perfil do cargo que o candidato deverá ter experiência em informática e define-se o tempo. O cargo requer que a pessoa tenha habilidades de comunicação. Então, eu colocar tem que ter, tanto eu posso solicitar cursos, né, de comunicação, como eu posso utilizar uma técnica que ele possa demonstrar que ele tem, de fato, como tem uma boa comunicação, tem uma fluência verbal. Então, no processo de seleção, eu comparo os requisitos do cargo, o que é que o cargo precisa e o que é que o candidato deve ter para atender o cargo, certo? Então, é o que está colocado aqui nessa lâmina laranja. Duas alternativas para fundamentar o processo seletivo. O cargo a ser preenchido, no caso, as competências a serem preenchidas, que vai o que é que o cargo exige e quais são as competências que esse profissional precisa ter, tá? Então, quando a gente fala do processo de seleção, às vezes as pessoas dizem muito assim, eita, eu fui reprovado na seleção, ou fica preocupado porque acha que não vai conseguir. Na verdade, o que se faz é uma análise entre os requisitos do cargo e os requisitos do e as características do candidato. Quando há compatibilidade, o melhor que atender esses critérios é geralmente o candidato selecionado. Então, com relação às especificações do cargo, um quadro resumo, especificações do cargo ou competências desejadas. O que é que o cargo requer? Ou quais são as competências desejadas? Versus as características do candidato. O que é que o candidato oferece? Então, o que o cargo requer? Eu preciso análise e descrição do cargo para saber quais os requisitos que o cargo exige do seu ocupante ou a definição de suas competências. Lembrando aquilo que eu falei, o cargo precisa de ensino médio, precisa ter habilidade de comunicação, precisa ter noções de informática, técnicas de aplicação de injeção, seja o que for, eu tenho que elencar tudo isso. Aí eu vou para as características do candidato. O candidato tem habilidade para falar, né? Ele consegue se comunicar, ele tem um bom relacionamento interpessoal, então eu caso que o cargo exige com as características que o candidato oferece. Quem for mais compatível é o selecionado para o cargo. Existem diversas técnicas de seleção. Existem algumas aqui que são as mais comuns utilizadas. Então, existem as entrevistas de seleção. Entrevista de seleção, elas podem ser dirigidas, é quando você tem um roteirozinho específico, que você pode dar ao candidato e ele preencher, ou você pode perguntar e ele ir respondendo e você vai escrevendo. Ou pode ter uma entrevista livre, na qual você pede que o candidato, deixe o candidato sem um roteiro, você fica sem um roteiro, na verdade, deixa o candidato falar livremente. Como tudo tem vantagens e desvantagens, até nas entrevistas livres, é interessante que, mesmo que você dê liberdade para o candidato falar, você precisa organizar, é preciso que se organize algumas perguntas diretas, né? Algumas perguntas que você precisa daquela resposta para poder fechar o perfil do candidato. Outra técnica de seleção são provas de conhecimento ou de capacidade. Pode ser de conhecimento geral, dependendo do cargo, ou específicas. Lembra que eu falei do técnico de enfermagem? Então, você pode, se você quiser, de maneira geral, para ver o nível desse candidato, né, de cultura dele, mas trabalha-se com as específicas, que é, você vai se perguntar exatamente da parte técnica daquele cargo.
Existem os testes psicológicos, que vocês também já ouviram falar, todo mundo, estou com medo de ir para o psicólogo, fazer avaliação psicológica de seleção. São testes de aptidões que podem ser gerais ou específicos. O cargo precisa que alguém tenha atenção concentrada, digamos assim. Então, existem testes psicológicos que mensuram essa capacidade, tá? Então, são formas que você tem para checar, de fato, o que o cargo requer e o que o candidato tem a oferecer. Testes de personalidade. Os testes de personalidade, eles estão dentro dos testes psicológicos, tá? Só que o que ele está colocando como de aptidões, ele dividiu os testes psicológicos de aptidões, que são esses casos específicos, como eu falei, e existem os testes de personalidade para ver mais a questão comportamental do candidato. E aqui tem alguns, né, que são os projetivos e expressivos, que eu não vou entrar nesse detalhe, que é muito técnico, e os inventários, que são questionários que mensuram os interesses que o candidato tem no momento e o nível de motivação que ele está também naquele momento. E as técnicas de simulação, que vai desde um psicodrama, que são técnicas de psicologia, de simular situações, digamos, realísticas, né? Que você vivencia uma situação que foi posta e a partir dali o psicólogo vai fazer a análise. Lembrando que testes psicológicos, testes de personalidade, psicodrama são técnicas aplicadas só por psicólogo, tá? Eu posso fazer uma dinâmica de grupo, uma técnica de grupo, qualquer pessoa pode fazer, desde que tenha a formação, mas não necessariamente tem que ser psicólogo. Mas testes psicológicos, testes de personalidade, psicodrama, então, é importante que quando se vai selecionar, o profissional tenha os requisitos indispensáveis para o exercício da profissão dele, porque caso contrário, ele está no exercício ilegal. Por fim, algumas técnicas de recrutamento e seleção. Onde buscar? O que a gente faz para conhecer? Então, uma das técnicas é a seleção interna, né? Tem o recrutamento interno e a seleção. Então, o que a seleção faz? Analisa os talentos internos, né? De forma a absorver os melhores talentos, os melhores candidatos para aquela vaga que está aberta na empresa. Existe também uma forma de recrutamento e seleção que é a indicação de funcionários. O próprio funcionário chega e diz assim, olha, eu tenho uma pessoa para indicar. Então, a empresa que não tem a área estruturada, ela pode lançar a mão e já admitir, ou ela pode pegar aquele candidato submetido a uma avaliação psicológica, um teste de conhecimento, depende de como ela quer conduzir o processo. Só que, geralmente, quando há uma indicação de funcionários, né, dentro dessa técnica de recrutar, é importante ter muito cuidado, né? Porque, primeiro, quem indicou? Esse funcionário que indicou é alguém que tem que é responsável, que é reconhecido, que tem um bom comportamento na empresa, porque tanto o candidato assume uma responsabilidade muito, muito grande ao indicar, né, de dar certo ou não, como a empresa também de confiar naquele funcionário, porque digamos que não der certo, ela pode até criar uma certa animosidade com relação àquela indicação. Outra forma da gente recrutar e selecionar são os bancos de currículo, né? Esse banco de currículo pode ser da própria empresa, como também de algum outro local que você possa buscar, tá? Então, o que é um banco de currículo? É o arquivo dos melhores currículos. Então, toda empresa, por mais simples que seja a sua estrutura de recursos humanos, né, ou departamento pessoal, eles recebem normalmente vários currículos. E ele vai montando ali, vai deixando. Na hora que abre uma vaga, né, surge uma demanda na empresa, ele vai olhar os currículos que ele já possui, tá? Hoje em dia, os bancos de currículos geralmente já são geralmente já é virtual, né? Porque as empresas já têm seus links próprios. Geralmente, quando você entra, tem assim, trabalhe conosco. Aí tem uma ficha lá que você preenche, ou você tem um espaço que você anexa o seu currículo e vai para a empresa. E ali ela vai montar. Se ela tiver um sistema de recursos humanos, né, informatizado, o próprio sistema pode já ir arquivando de acordo com os comandos que você dá. E poder usar até o próprio filtro como forma de recrutamento.
Né? De repente você quer alguém que seja técnico de enfermagem, aí você coloca os requisitos, técnico de enfermagem, com experiência em UTI, e vai colocando os critérios que você quer, sei lá, quer que more mais próximo, que seja do sexo feminino e sexo masculino, e o próprio sistema aponta quais são os currículos que atendem o que você já está minimamente triando, fazendo a triagem. Outra técnica de recrutamento e seleção são os contatos com universidade e escolas, né? Então, geralmente surgiu uma vaga, mas eu não tinha banco de dados, posso entrar em contato com a faculdade, dependendo do perfil que eu tenha pensado, né, para ocupar, ou com uma escola. Então, assim, de lá pode vir estagiários, né? Você pode entrar, o candidato pode entrar como estagiário, a depender da situação. Você pode desenvolver um programa de jovem aprendizes, né? E receber essa juventude, digamos, que está dentro dos programas, que existem vários programas hoje, e você vai acompanhando o desenvolvimento desse aluno. Então, quando passa 1 ano, 2 anos, dependendo do tempo que ele vai ficar como jovem aprendiz, você pode fazer a admissão dele na empresa, ele já vai estar treinado. Isso é uma boa técnica, tá? E os profissionais de nível superior, você também pode contratar, né, um recém-formado como profissional de nível superior júnior, né, que é uma técnica também, digamos, tem um gerente do maior nível, e você pode ter profissionais que você vai preparando para se tornar gerentes. Então, geralmente, a gente chama de profissionais trainee, profissional júnior, depende da nomenclatura que a empresa adotar. Ainda enquanto técnicas de recrutamento e seleção, né, o banco de dados da própria empresa, mas pode também utilizar arquivos de sindicato. Né? Os sindicatos geralmente é uma fonte inesgotável de recebimento de currículos, eles recebem muito. Por exemplo, no comércio, a associação comercial, né? Ela recebe diversos currículos, e aqueles currículos abastecem a maioria daquelas lojas. Quando elas não recebem diretamente, às vezes que elas não querem, então pede para entregar na associação comercial. E, quando eles precisam, fazem uso desse banco de dados. Outra forma de recrutar é por meio das agências. Acho que vocês já devem ter visto. Aqui em Maceió não tem muitas, mas eu vou citar apenas uma que eu conheço no momento, que é a Start, é uma agência de recrutamento e seleção. As pessoas deixam o currículo lá e as empresas, quando querem, podem acessar o banco de dados dele. Claro que a agência de recrutamento ela tem, na verdade, um custo, né, porque é trabalho dela manter um banco de dados atualizado, né, com os perfis já previamente triados. Então, a empresa que usar o banco de dados dela provavelmente tem uma taxa para fazer uso dessas informações. Agora, outro meio que está sendo muito usado hoje são as redes sociais, né? Não tem como. Então, tanto a empresa pode ter seu próprio link, como eu já falei, para os candidatos irem colocando, como ela pode também trabalhar com outros meios, como o LinkedIn, né? Que o LinkedIn é um espaço onde as pessoas uma espécie de um Facebook, só que é um Facebook profissional, onde as pessoas lá, digamos, se associam, se juntam, mas para fins de trabalho. Então, as vagas que surgem nas empresas, eles anunciam lá, as pessoas que participam do grupo já veem as vagas, já se candidatam. Então, assim, é um meio muito potente de recrutar e de selecionar. Então, quem não teve oportunidade, poderia até fazer uso, dar uma olhadinha. Tem um nome aí, LinkedIn. Se você entrar, você pode fazer parte desse grupo e as vagas que estão sendo divulgadas lá, você fica sabendo. Bom, gente, o que eu tinha para vocês nessa disciplina, informações são essas. Participe do fórum. Eu fiz lá uma provocação entre recrutamento e seleção, né, as vantagens que se tem desses recrutamentos. Queria que vocês dessem uma lida, fizessem suas considerações e a gente vai aprofundando esses detalhes ao longo da nossa semana. Nossa semana encerra no domingo, porém a atividade ela pode ser postada até o dia 2 de agosto. Então, participem do fórum, participe dos chats temáticos e faça suas atividades. Bons estudos, bom estudo.